o ambiente, vamos entrar na palavra de Deus, vamos falar de Jesus, vamos falar de Deus, vamos falar da palavra de Deus. Quantos creem que Deus vai falar com você hoje aqui, em nome de Jesus? Mas essa semana é uma semana que eu fiz alguns convites para algumas pessoas estarem aqui trazendo uma palavra, deixando Deus usar elas. Escolhi alguns homens e mulheres de Deus, alguns ainda não confirmaram a presença. Essa semana eu vou falar para vocês aí. Dois já confirmaram. Na quarta-feira a gente vai receber uma palavra aqui abençoada, internacional. Na quinta-feira a gente vai receber uma palavra também de um homem de Deus, um profeta. E eu espero que essa semana as outras pessoas que eu fiz o convite aceitem. Elas que derramem tudo que Deus tem derramado sobre a vida delas aqui. Mas hoje somos nós. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia para Ali, Deus abençoe, uma semana abençoada. Obrigado pelo dia ontem, maravilhoso. Bom dia, Murilo. Hoje nós vamos falar sobre discípulo, como nós nos tornarmos discípulos de Jesus. A importância de nós sermos discípulos de Jesus. Bom dia, Lorena. Irmãos, antes de qualquer cargo, de qualquer função, de qualquer emprego, de qualquer coisa, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Bom dia, Murilo. Nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos caminhar com Jesus. Nós precisamos andar com Jesus. Bom dia, doutor Gustavo. Tamo junto. Nós precisamos nos tornar discípulos. A palavra fala: ide por todo o mundo, fazendo discípulos. Para nós fazermos discípulos, para nós discipularmos as pessoas, nós primeiro precisamos ser discípulos. Para um pastor ser pastor, primeiro ele precisa ser um discípulo, primeiro ele precisa conhecer Jesus, primeiro ele precisa caminhar com Jesus, primeiro ele precisa saber ouvir a voz de Deus. E não só ouvir, mas andar como, se tornar imagem e semelhança de Deus. Eu creio que essa palavra hoje vai falar com você. Livro de Mateus, capítulo 16, versículo de número 24, nos fala como andar com Jesus, ter uma vida com Jesus, aproximarmos de Jesus. Mateus 16, 24, o texto diz assim: e então disse Jesus aos discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Hoje, Jesus, Deus, essa palavra é para você. Ele fala assim: ei, você quer andar comigo? Você quer caminhar comigo? Você quer viver tudo aquilo que eu tenho para você? Então, ei, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Siga-me. Quantos aqui vão caminhar com Jesus? Quantos aqui vão andar com Jesus? Quantos aqui querem se tornar discípulos de Jesus? Quantos aqui querem viver aquilo que os céus têm para vocês? A palavra diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós caminhamos com Jesus, nós chegamos à vida eterna. Amém, Carolina? Glória a Deus. E hoje nós vamos falar isso, como se tornar esse discípulo de Jesus. Como acessar essa palavra de Mateus 16, 24. Acompanhar Jesus, negar a nós mesmos, a si mesmo, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Estar no caminho, um caminho que nos dá um destino, que nos leva à vida eterna. O discipulado, irmão, é um chamado profundo. É algo profundo, é algo sobrenatural. É transformador que Jesus faz a cada um de nós. Ele não só nos convida para acreditar nele, mas para segui-lo ele em todos os aspectos. Para nós imitarmos ele, para nós sermos imagem e semelhança dele. Para nós conhecermos ele, para nós termos intimidade com ele. Só que isso, irmão, envolve a negar a nós mesmos. As nossas vontades, os nossos desejos, o nosso ego, a nossa razão. Tomar essa decisão de
Tomar a nossa cruz, isso precisa ser diariamente. Todos os dias. É um processo. Irmãos, ninguém se torna um discípulo de Jesus do dia para a noite. Ninguém chega e larga tudo e... Não. É um processo diário. Porque tem coisas que nem nós mesmos sabemos que nós precisamos deixar para trás. Mas o Espírito Santo, pela sua misericórdia e graça, Ele vai nos ensinando aquilo que precisamos deixar para trás para viver o novo. Aquilo que precisamos deixar de velho para acessar o novo de Deus. Então é um processo de todo dia nós caminharmos com Jesus. Isso que é importante. Tomarmos a nossa cruz diariamente é isso, é caminhar nos passos de Jesus. Você sabe qual realmente é o significado do discipulado? Bom dia, bom dia, bom dia. Negar a si mesmo, irmãos, é que Jesus nos chamando a colocar os nossos desejos, os nossos interesses pessoais de lado para seguir a vontade de Ele. E isso, irmãos, não é uma tarefa fácil, não. É uma tarefa que nós precisamos renunciar. Dói, mas cura, transforma. Nós precisamos abrir mão das nossas vontades para viver a vontade de Deus. Sabe por que isso não é uma tarefa fácil? É porque hoje na sociedade valoriza-se muito o eu. Eu sou, eu posso, eu tenho. E às vezes nós não queremos abrir mão disso. De sou eu faço. Foram os meus contatos, foi o meu dinheiro, foi o meu acesso, foi o meu conhecimento, foi a minha sabedoria, foi a minha força. Mas para nós caminharmos com o Senhor, nós precisamos abrir mão desse eu. E saber confiar completamente nele. Saber que tudo isso que nós estamos vivendo e acessando é Ele. Nós sabemos que em meio às situações, as lutas e tempestades, o nosso socorro vem do Senhor. A nossa capacitação, o nosso livramento, o nosso sustento, a nossa provisão vem do Senhor. Não da nossa força, não do nosso conhecimento. Negar a si mesmo é reconhecer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. E os nossos desejos devem se alinhar com os seus desejos. Quando os nossos desejos estão alinhados com os desejos de Deus, irmãos, tudo que nós pedimos e tivermos fé e nós cremos, vai acontecer. A palavra de Deus só diz em um momento que pedistes e não recebestes, porque pedistes mal. Quando nós pedimos mal é porque os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos pedidos não estão alinhados com os pedidos de Deus, com os desejos de Deus. Mas quando o nosso coração está alinhado com o coração de Deus, nós negamos a si mesmo, nós largamos o nosso eu, a nossa vontade, e começamos a acessar a vontade de Deus. Tudo que nós pedimos ao Pai, tudo que nós pedimos a Deus, tudo que nós pedimos a Jesus, vai acontecer. Porque não é mais a minha vontade, mas é a vontade de Deus. E semana passada nós falamos sobre o propósito. Deus colocou um propósito dentro de você. Quando você ativa esse propósito, sabe que é um propósito que Deus colocou dentro de você. É um propósito do céu para compartilhar, para transbordar, para fazer a diferença nesse mundo, para fazer a nossa vida ter sentido. Ai, nós acessamos um nível sobrenatural. Nós paramos de ouvir a voz do mundo, nós paramos de dar acesso às vozes do mundo e só começamos a ouvir a voz de Deus. Quando vem as situações, quando vem as lutas, as batalhas, a gente não vai procurar mais o nosso socorro no Google. Remédio no Google, não. Mas a gente vai procurar o nosso remédio, aquilo que nós precisamos da palavra de Deus. Porque nós sabemos que aqui tem tudo que nós precisamos. Tomar a sua cruz, irmãos, é carregar a nossa cruz, é aceitar os desafios, as perseguições, as dificuldades. É aceitar. Saber que o Senhor permitiu. Saber que aquilo que
As lutas, as perseguições que chegaram até nós, foi o Senhor que permitiu para que a gente possa ser aprovado, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa ser preparado para receber aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Tomar a nossa cruz é isso, irmãos. É uma jornada que exige coragem, perseverança, mas também é uma jornada profunda de intimidade com Deus. Porque são nas lutas e nas provas, nas situações difíceis, que nós conhecemos o tamanho do nosso Deus. São quando os gigantes se levantam contra nós que nós reconhecemos que muito maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Todo problema que se levanta, quando eu conheço o tamanho do meu Deus, eu não vou olhar mais para o problema, mas eu vou olhar para o Deus que resolve problemas. Nós não olhamos mais para a tempestade, mas para o Deus que resolve, que acalma a tempestade. Jesus está te chamando para você segui-lo. Então você precisa negar a si mesmo. Você precisa tomar a sua cruz. Não murmurar mais, não reclamar mais, mas agradecer. Ser grato por tudo aquilo que tem acontecido. E saber que aquele mesmo Deus que permitiu, Ele vai capacitar. Ele vai prover. Ele não vai deixar faltar nada. Seguir Jesus significa imitar seus exemplos, aprender os seus ensinamentos e viver de acordo com a sua palavra. É seguir Jesus. Ele quer que você siga Ele por completo, que você viva de acordo com a palavra, que você se comporte de acordo com a palavra, que você seja tudo aquilo que a palavra diz que você é. Intencionalmente, como filho, como vencedor, como campeão. Eu não sei qual o cenário, a situação que você está, mas nós precisamos ter certeza que todas as coisas mudam. Quando nós olhamos todas as situações, homens, grandes milagres na Bíblia, na palavra de Deus, foram cenários que o Senhor inverteu. A única coisa que não muda, irmãos, é o diabo, que já é um derrotado. E todos os dias ele tenta mudar a nossa mentalidade, para não acessar a plenitude dos céus. E ele não pode mudar, ele já é um derrotado, porque a palavra de Deus já diz que ele é um derrotado. Tudo que se levanta contra nós já está debaixo dos pés do Senhor. O Senhor, ele já venceu o mundo, ele já venceu a morte. Essa situação que você está, ela pode mudar. O cenário que você está vai mudar. Quando nós negamos a si mesmo, quando nós tomamos a nossa cruz, quando nós começamos a seguir Jesus. É um processo contínuo de crescimento com o Senhor. O Senhor, ele quer te levar para um próximo nível, para uma próxima fase, mas tem coisas que você precisa deixar para trás. Tudo isso que você conheceu, que você sabe, te trouxe até aqui, mas para ir para a próxima fase, para o próximo nível, onde o Senhor quer te levar, você vai precisar deixar isso para trás. Não serve mais. Por isso que o Senhor te chama para você caminhar ao lado dele, para você se tornar um discípulo. Porém que muitos são chamados, mas a palavra diz que poucos são os escolhidos. Poucos são os que estão disponíveis para realizar a vontade de Deus. Imagina o coração do pai chamar o filho, capacitar o filho, colocar tudo que ele precisa dentro ali e o filho negar. E negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Nós precisamos examinar quais são as nossas prioridades. Quais são as suas prioridades nesse dia? Você tem priorizado mais as coisas do mundo ou as coisas de Deus? O que você tem colocado em primeiro lugar? As coisas da terra ou as coisas do céu? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que você tem priorizado? Reflita. Que isso fique como um dever de casa para você. Existem desejos ou hábitos que precisam ser entregues ao Senhor. Você
Você tem colocado a sua vontade ou a vontade de Deus à frente das coisas? O que você tem priorizado? Quantos querem viver a vontade de Deus? Quantos, a partir de hoje, querem viver a vontade de Deus? Quantos querem viver aquilo que os céus diz? Aquilo que Deus já declarou? Quantos querem acessar a plenitude de Deus? Amém, Wallace? Amém, Wallace? Glória a Deus. Caga um dia. Amém, Vanessa. Amém. Amém, Vinícius. Bem cunhado. O mundo espiritual começa a se movimentar quando nós declaramos que nós queremos viver a vontade de Deus. Amém, Sabrina. Amém, Diana. Quando nós queremos caminhar com Cristo, o mundo espiritual começa a se movimentar. Os anjos começam a abrir portas, tirar pedras, aplanar os caminhos, liberar milagres, liberar o sobrenatural. Porque nós nos posicionamos em tornarmos discípulos do Senhor. Abraçar a cruz, irmãos. Quais são as dificuldades que você tem enfrentado? Lembre-se que Jesus está ao seu lado o tempo todo, em todos os desafios, em todas as situações. Amém, irmão? Amém, Neide? Amém, Flávio? Amém, Júnior? Então, abraçar a cruz, entender o problema, a situação, é saber que o Senhor está contigo todo o tempo. Não importa aquilo que se levante contra você, rei, o Senhor que sustenta, que livra, que provê, está contigo. Todos os dias o Senhor está contigo aí agora. O Senhor ele vai estar contigo, vai fazer parte de todo esse seu dia. O Senhor ele quer estar contigo. Ele quer que você esteja com Ele, ou melhor, a semana inteira. Porque Ele já preparou uma semana de bênçãos, uma semana de milagres, uma semana de sobrenatural. Uma semana de onde você vai ver as mãos dEle. Você vai ver coisas incríveis. Mas quantos querem caminhar com Jesus? Quantos vão abrir mão das suas vontades para viver as vontades de Deus? Entenda que dependente do cenário, o Senhor está contigo. E se Ele permitiu algo, é porque Ele quer te ensinar, Ele quer te instruir, Ele quer te amadurecer, Ele quer te capacitar. Então se veio uma situação, fala assim, Senhor, o que nós vamos aprender nisso? Me mostra, Senhor, para que eu aprenda aquilo que eu preciso para ir para a próxima fase, o próximo nível. Caminhar com Jesus, irmãos, é a gente dedicar o nosso tempo diário à leitura da palavra de Deus. Nós orarmos, estarmos com os nossos pensamentos elevados. Não os pensamentos com as coisas na terra, nas coisas difíceis, nas coisas que o homem pode, porque o nosso Deus é o Deus do impossível. É nunca limitar o nosso Deus. Caminhar com Jesus é saber que independente da situação, independente do cenário, nós andamos com um Deus do impossível. Deus que vence todo o cenário, toda a dor, toda a angústia, já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. O castigo que nos dá a paz, que nos deu a paz, Ele levou sobre si. É saber quem Ele é, para nós acessarmos quem nós somos. E por isso que Ele quer caminhar, Ele quer que você esteja lado a lado, para que todo dia Ele possa se revelar a você. Nosso apóstolo fala algo que Deus ele não se explica, Ele nunca vai se explicar. Mas Ele sempre vai se revelar. O problema é que nós ficamos querendo que Deus se explique a nós. Senhor, por que disso? A nossa oração, às vezes, de declarar bênçãos, chamar a existência aquilo que não é, porque nós temos esse poder e autoridade, é ficar perguntando, questionando para o Senhor, por que disso? Senhor, para que isso? Em vez de nós falarmos, Senhor, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor está comigo e essa situação não é para o meu fim. Senhor, em nome de Jesus, eu sei, ó Deus, que essa tempestade que se levantou, Senhor, não é para me paralisar, mas é para mim viver um milagre, Senhor. As
precisamos mudar a nossa narrativa. Nós mudamos a nossa narrativa, a nossa oração quando nós caminhamos com o Senhor. Nós vivemos milagres quando nós caminhamos com o Senhor. Hoje o chamado de Jesus para você é que você se torne um discípulo. Que você caminhe com Jesus. Quando caminhamos com Jesus, nós vivemos milagres, nós vivemos o sobrenatural. Nós vivemos o impossível. Mas para isso, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso tomar a minha cruz e seguir Jesus. É um processo. Quantos aqui vão se tornar discípulos de Jesus? Quantos aqui vão se tornar o melhor amigo de Jesus? Quantos não vão andar mais segundo a sua vontade, mas vão andar segundo a vontade de Deus? Quero ver o impossível de Deus. É isso, Wallace, em nome de Jesus. Amém, Júnior? É isso, em nome de Jesus. O Senhor está te chamando hoje para você se tornar um discípulo. Pare de ansiar qualquer outra coisa. Não tem problema. Amém, Dayana? Amém, Júnior? Você ser qualquer outra coisa, um cargo, uma função. Mas em primeiro lugar nós precisamos ser discípulos de Jesus. Precisamos ser amigos de Jesus. Precisamos caminhar com Jesus. Amanhã nós vamos falar como discipular. Mas para discipular, primeiro eu preciso ser discipulado. Para me falar, primeiro eu preciso sentar para ouvir. Bom dia, Pina. Amém, irmãos? Quantos tomam posse dessa palavra? O discipulado, irmãos, é um convite a uma vida com propósito, uma vida com significado, a uma vida com um destino, a uma vida que vai nos levar a algum lugar, que vai nos fazer a viver uma vida eterna, a viver milagres, acessar a verdadeira alegria em Cristo, a paz que excede todo entendimento. Isso é o discipulado com o Senhor. Que possamos dia após dia responder a esse chamado com fé, com ousadia e com coragem. Que todos os dias a gente possa responder esse chamado do Senhor. É assim que nós reconhecemos a nossa identidade em Cristo. O Senhor, Ele está fazendo esse convite para você, está fazendo esse chamado hoje. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me. Jesus está perguntando para você nessa manhã: ei, você quer me acompanhar? Você quer me acompanhar, filho? Você quer viver uma vida do sobrenatural? Parar de viver das coisas normais e acessar o sobrenatural? Ele está te falando, o próprio Jesus falando, Mateus 16, 24. Se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Esse é a chamada, esse é o convite do Senhor para você. Vamos orar? Vamos orar? O Wallace toma posse em nome de Jesus. Pina, bom dia. Amém, 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 amém. Quantos tomam posse? Quantos recebem essa palavra? Quantos vão viver o melhor dia da sua vida? Quantos vão viver a melhor semana das suas vidas em nome de Jesus? Quantos tomam posse dessa palavra? Bom dia, Lê. Bom dia, bom dia. Quantos tomam posse dessa palavra? Amém? Glória a Deus. Eu recebo em nome de Jesus. Graças a Deus. Eu tomo posse em nome de Jesus. Amém, Fabiola? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia, Lê. Obrigado ontem pela tarde e pela noite. Que bênção. Bom demais para estar com vocês. Amém, Flávia. Uma semana abençoada para nós ali em nome de Jesus. Amém, Enzo. Tomo posse em nome de Jesus. Amém, Vanessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos agradecer. Vamos declarar o melhor dia das nossas vidas em nome de Jesus. Senhor, nós te damos graças, te agradecemos a Deus por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, nós estamos aqui, ó Deus, para responder, ó Deus, essa resposta. Nós
estamos aqui, ó Deus, como o Pina falou, colocando o Senhor no início, Senhor, da nossa semana. Quando nós colocamos o Senhor no início, Senhor, é impossível dar errado no final. Então por isso nós já declaramos a melhor semana das nossas vidas, o melhor dia das nossas vidas em nome de Jesus. Que nós possamos acessar, ó Deus, o verdadeiro discipulado de caminhar com Cristo. Nos tornarmos, ó Deus, cada dia mais imagem e semelhança. Cada dia mais, ó Deus, aprendemos a negar a si mesmos, a carregar a nossa cruz para acessar a plenitude dos céus. Que a gente possa aprender a deixar os nossos desejos, as nossas vontades para viver a sua vontade, Senhor. Que é boa, perfeita e agradável. Senhor, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e tudo que o Senhor fará nesse dia, nessa semana, em nome de Jesus. Nós damos uma ordem sobre toda a enfermidade, espírito de enfermidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Enfermidades físicas, enfermidades da alma, enfermidades da mente. Nós damos uma ordem agora, toda ansiedade, depressão caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, passa no sangue do Cordeiro sobre a vida dos seus filhos, sobre a mente, traz a transformação, traz a renovação da mente, para que os seus filhos possam acessar tudo aquilo que o Senhor tem. Que eles não venham se conformar, ó Deus, com os desejos deste mundo, mas cada dia mais eles possam querer acessar os desejos do céu. Tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, Senhor. Deus, nós derramamos, Senhor, uma semana abençoada, de portas abertas, de céus abertos. Declaramos o melhor dia, a melhor semana das nossas vidas em nome de Jesus. E declaramos, Senhor, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, envia-nos para fazer a sua vontade, viver a sua vontade em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quantos tomam posse? Pessoal de Volta Redonda, hoje nós temos célula às 20 horas. Vai ser bênção. Vai ser bênção, frente ao Parque Sul. Quem quiser o endereço, depois manda mensagem, a gente envia aí. Tá lá nos stories também, vamos colocar de novo daqui a pouquinho lá. Amanhã às 7 horas teremos nossa live como discipular. Hoje a live foi como aprender a se tornar um discípulo de Jesus. Quarta-feira nós temos um convidado especial, quinta-feira nós temos um convidado especial. Orem a Deus para sexta-feira a gente tem um convidado especial também em nome de Jesus. Todo dia nós temos, né? Jesus faz presente. Ele está contigo nesse dia. Amém? Então nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Um dia abençoado em nome de Jesus. Fique com Deus e até amanhã, hein? Amém, Enzo? Tamo junto, meu irmão. Amém, Wallace. Fica com Deus.